Pessoal, nós estamos fazendo muitas cavas, aquelas cavas comuns que você conhece para esconder cabeça de parafuso, que nós colocamos aquele tampão de madeira, depois a gente serra aquele excesso do tampão, dá uma lixada, põe a cola, ele entra com pressão, dá aquela lixada e ele fica perfeito, para que não apareçam os parafusos. Como nós vamos entrar agora em outros modelos de banquinho, nós fizemos vários e vários banquinhos pequenos. Vamos partir agora para banquinhos um pouco maiores, banquinhos na altura de cadeiras. Vamos usar muitos parafusos, muitos tampões, serão necessárias muitas cavas. Então eu quis trazer uma aula para você primeiro, já para te preparar para facilitar, porque muitos de vocês às vezes não têm uma broca chata para fazer aquela cava, uma broca 3/8, uma broca de 8 milímetros. Então é necessário achar uma solução para isso. Então por isso eu resolvi preparar essa aula antes para você, até para te facilitar. Porque nós vamos fazer muitas cavas, aquela cava que o furo fino vai no meio e a cabeça fica aqui. Precisamos fazer cavas de vários tamanhos. Não só para quem não tem a broca chata, para quem não tem uma broca mais larga, que é caro. Uma broca 3/8 hoje já está na faixa de 22, 25 reais. Para mim, pelo menos 22 reais, 25 reais uma broca é um valor muito alto. Para mim, considero muito cara uma broca de aço rápido. E às vezes você não tem essa broca, às vezes você não tem uma determinada broca menor, uma broca de 6 milímetros, às vezes você não tem a chata ou a aço rápido e você precisa fazer aquela cava e fica na mão. Então eu vou te mostrar uma solução para isso hoje, uma coisa muito simples de se fazer. Isso daqui, só vou deixar claro, não é criação minha, isso é mais antigo do que andar para frente. Isso existe há muitos e muitos anos. Eu era menino quando eu aprendi a marcenaria, eu já vi os marceneiros mais antigos fazendo isso. Às vezes a broca tá cega, às vezes ele não tinha uma determinada broca que quebrou, ou qualquer motivo, na pressa não podia parar para ir comprar a broca, então eles faziam essa solução. E isso já é repetido por eles há muitos anos, que já aprenderam com outras pessoas de muito tempo atrás. Vários canais de fora já fazem isso, já ensinaram, você já deve ter visto, muitos de vocês com certeza já assistiram essa técnica. Isso não é um segredo, isso é uma coisa muito comum, mas como o nosso curso é voltado para os iniciantes, para quem está começando, eu quis trazer essa solução. Eu mesmo uso essa solução, esse método, no meu caso, como eu acabei de citar, quando a broca está cega, quando eu estou sem tempo de afiar a broca, quando eu não tenho determinada broca, quando a broca quebrou, quando eu perdi a broca, enfim, inúmeras situações que podem ocorrer e eu preciso fazer uma cava para colocar a cabeça do parafuso embutida, que é muito necessário. Nós fazemos isso demais. Nós usamos uma técnica, como eu disse, antiga, simples e fácil, com uma broca e um prego. Você consegue substituir uma broca chata, grossa, 3/8, meia polegada, ou uma broca de 8 milímetros aço rápido, ou uma broca 10 milímetros aço rápido. Você consegue com uma broca fina e um prego fazer isso. Então, só deixando isso claro para você entender, eu não vou mentir para você jamais. Poderia chegar aqui e usar de mentira e ser desmascarado e dizer, eu criei isso. Não, eu não criei nada, isso aqui existe, isso aqui é muito antigo, todo marceneiro sabe disso, praticamente todo marceneiro na emergência faz isso, ou robista tem que fazer isso, para não ter que sair e comprar naquela emergência. Eu tenho que te passar as técnicas, os segredos de fazer isso. Apesar de ser muito simples, é muito útil o que você vai aprender hoje. Vamos primeiro começar por uma broca mais fina. Tem um limite para fazer isso, tem alguns segredos. O primeiro passo que eu preciso saber. Primeira coisa para eu fazer essa cava com o prego e a broca. A broca ela deve ser sempre mais grossa que o prego. Então eu vou usar um prego aqui, esse aqui tá até amassado, eu vou pegar um prego reto. Aquele prego comum de 1,5 mm, aquele prego que eu uso muito em telhado, em ripa. Eu vou usar um prego desses para começarmos para fazer a cava. Então eu vou usar uma broca que tem que ser um pouco mais grossa. Essa broca aqui minha, ela é de 2 milímetros, a mesma grossura praticamente do prego. Já não vai dar certo. Eu preciso de uma broca um pouquinho maior. O prego sempre tem que ser menor que a broca. Isso é o começo de tudo. Pessoal, eu perdi meu paquímetro para variar, mas eu peguei uma broca aqui. Se eu não estou enganado, essa broca aqui é 3 milímetros. Ela é um pouco mais grossa que o prego. Se você colocar o prego junto, você vê que ela passa um pouquinho a espessura do prego. Vai dar para passar na primeira peça o parafuso. Na segunda peça, depois de fazer a cava, eu uso a broca mais fina para colocar o parafuso, que é o que me interessa, que o parafuso entre na segunda com pressão. Seria melhor que entrasse com as duas com pressão, seria. Mas agora é só um exemplo. Eu vou usar essa broca aqui, de 3 milímetros, aquela de nióbio, e eu vou usar o prego de 2 milímetros, de 1,5, 2 milímetros, que ele é mais fino, para você entender. Vamos começar com essa que é mais padrão. O que eu vou fazer agora? Eu preciso que esse prego seja liso. O sem cabeça também não vai dar certo. Mesmo que seja sem cabeça, ele tem uma saliênciazinha aqui em cima. Eu vou cortar a cabeça dele. Como é que você corta isso? Você coloca isso na morcinha e serra com arco de serra. Passa a esmilhadeira aqui. Eu não gosto muito de cortar metal, você sabe disso, com a esmilhadeira. Ou você pode cortar com
A serra mármore com o disco de cortar ferro também já sabe como fazer isso com segurança, não ficando atrás na linha de corte dela, nunca na linha de corte dela. Ou o método mais fácil, mais arcaico, mais tradicional, que é o que eu considero. Para não ter que ficar ligando máquina, pegando máquina, aquele trabalho todo. Eu vou bater ela na bancada, na lateral da bancada, vou bater o prego até a metade e vou serrar ele. Ou na própria morsa, de modo que ele fique fixo para que eu possa serrar. Eu vou mudar a câmera aqui de lugar para te mostrar isso. É o primeiro procedimento. Os outros pregos que nós vamos cortar na cabeça, de espessuras maiores ou menores, serão no mesmo procedimento. Pessoal, eu vou pregar ele aqui nessa lateral aqui, perto da tomada. Até essa tomada ela tá legal, mas ela tá me atrapalhando um pouco em relação à amostra. Eu vou jogar ela ou aqui para baixo ou aqui para lateral. Depois eu até vou ver isso. Mas agora vai dar para serrar. Eu vou colocar ele aqui perto da ponta, vou bater ele de lado, horizontal. Pode pôr ele em pé também. Você serra com a arco de serra nesse sentido. Eu prefiro ele assim porque eu posso usar o arco de serra em pé. Me dá mais jogo. Quase na metade, para que ele não se balance. Agora eu vou cortar a cabeça dele. Ou você corta ele todo, ou corta a metade, pega um alicate de corte, um alicate universal, aquela parte, um alicate já velho, aquela parte de corte dele, bota onde foi cortado, aperta, põe a mão aqui, ou se estiver usando óculos, mas de preferência você coloca a mão, para que isso aqui, geralmente, quando você corta a cabeça do prego, ele estala e ele voa. Isso para vir no olho é um pulo, é muito perigoso. Então se você tiver de óculos, ok. Se tiver sem óculos, eu já tenho o hábito, eu coloco a mão para que se ele estourar e voar, ele não vir no meu rosto. Mesmo com óculos é perigoso bater no rosto e machuca. Pronto, esse aqui não instalou. Eu consigo agora amassar ele e tirá-lo. Tá ok. Eu vou arrancar ele daqui, vou puxar ele no alicate mesmo. Saiu. Tá sem cabeça já, tá pronto. E vamos para a segunda parte agora do que nós vamos fazer. Pessoal, tá aqui o mandril, você vai colocar a broca. Primeiro de tudo é a broca, porque a broca é o que manda, ela vai servir de guia. O sistema é muito parecido com o que fazemos com as serras copo. Ela tem uma broca no meio que estabiliza o furo, em volta vai o copo com a serrinha serrando. Mesma coisa aqui. Então a nossa broca ela vai funcionar como guia, o nosso guia central. Apertou o mandril, aquela castanha do mandril possui 3 rasgos, 3 partes separadas. Você escolhe uma que estiver mais separada, a ponta do prego vai para cima. O ideal aqui seria até fazer uma fiação aqui no esmeril, alguma coisa para dar uma facilitada. Eu nem fiz para não perder tempo, vou colocar ele quadrado mesmo. Eu vou tentar encaixar ele aqui nesse meinho da castanha, vou jogar na diagonal, para ver se eu consigo encaixar ele aqui. Vou ter que bater com o martelinho, não tem jeito, ele vai perder um pouquinho da ponta. Ele entrou, isso aqui não vai impedir de funcionar. Eu bato ele, que ele fique mais ou menos paralelo com a minha broca. Tá aqui. Isso aqui tá um pouquinho frouxo ainda. Ele vai funcionar, mas ele tá frouxo. Eu podendo deixar ele mais apertado é melhor. Aqui eu dou uma acertada com a chave do mandril, para que ele fique mais pressionado. Ok, eu tenho aqui a broca no centro e eu tenho o prego aqui. Tá pegando um pedacinho da castanha. Vou mais de perto para que você veja. Eu tenho a broca aqui, eu tenho a castanha em volta, apertando, e eu tenho um pedacinho do prego sendo preso pela castanha. Quando isso aqui girar, quando chegar até aqui, até a altura da ponta do prego, o prego girando em volta vai funcionar como se fosse uma serra-copo. Ele vai fazer a cava. Isso dá para ser usado para fazer as cavas ou para fazer furos maiores, furos de 3/8, de 10 milímetros, quando você não tem a broca, também dá. Você vai aprender a fazer isso hoje. Vamos fazer um teste. Se eu colocasse ela mais perto, ou se eu amassar ele, eu consigo um furo menor. Eu vou fazer esse furo grande primeiro, depois eu amasso um pouco o prego para diminuir essa distância, fazer um furo de 10 milímetros, de 8 milímetros para você aprender. Vou prender aqui rapidinho um sarrafo qualquer para a gente fazer um teste. Pessoal, tá aqui, eu vou colocar a broca em pé, comum, furo normal. Vou fazer o furo, quando chegar perto da ponta, eu já vou devagar. Isso é imprescindível também, que a sua furadeira tenha controle de velocidade. Se não tiver controle, não dá pra fazer isso, não faz. Furadeira sem controle, geralmente aquelas hobbies mais antigas que não tem controle de velocidade. Não dá, que ela vai gerar uma velocidade alta sempre, constante. É muito perigoso, tem que ser furadeira com o controle de velocidade. Ou parafusadeira ou furadeira, porque você tem que controlar ela bem devagar. Não é perigoso, mas se você fizer com uma furadeira daquele tipo, se torna perigoso. O prego pode escapar, pode quebrar lá dentro a broca, pode dar um monte de problema no mandril, pode forçar o mandril. Não é legal, tem que ser devagar isso. Chegou, já tá na ponta. Agora eu começo a fazer a cava. Vai funcionar igualzinho uma serra-copo.
Eu fiz só um começo para você entender, só que a tendência do prego é ir se amassando. Você vê que ele faz sozinho indo para cá, ele estava mais para esse lado. Nós começamos a fazer o furo, ele vai entortando. Eu posso fazer aqui, eu posso colocar uma cunha aqui. Posso amassar esse prego se eu quiser ele mais largo, como eu queria. Então eu desamasso ele aqui. Eu posso colocar uma cunha aqui dentro, alguma coisa que não deixe ele amassar. Um pedacinho qualquer de madeira, uma lasca de madeira mesmo dá. Cortei uma lasca de pinos aqui, pode ser um prego, eu vou tentar colocar ele aqui, entre o prego e a castanha. Você vê que eu estou separando os dois. Vou tentar fazer isso, aí eu quebro o excesso da madeira. Um prego também dá. Isso daqui, eu quero que você entenda. Quebrei, vai sobrar a ponta aqui. Isso daqui é um sistema muito rudimentar, muito antigo, assim, é algo que não é o correto. Existem gambiarras que é possível serem feitas, existem gambiarras que não são possíveis, que não são indicadas. Existem gambiarras que é questão de tempo para você se machucar feio. Existem gambiarras que são mais seguras. Essa, por exemplo, se for com uma furadeira, como eu falei, de controle de velocidade, ela é segura. Se for feita com uma furadeira sem controle de velocidade, já não dá para ser feita, porque o prego pode quebrar, pode escapar, pode vir em você, já não é seguro, pode forçar a máquina. Então, você tem que analisar muito, não é tudo que a gente vê que dá para fazer, não é tudo que funciona certo, não é tudo que funciona com segurança. E segurança sempre vem em primeiro lugar. Vamos ver se eu consigo largar esse furo agora com essa cunha, essa madeirinha que separa os dois, que não deixa ele vir amassando. Você vê que a minha cava se torna maior. Eu consegui colocar uma cunha ali. Só uma cunhazinha, eu já mantive o prego separado da broca. Eu já consigo largar. Praticamente aqui, passou 10 milímetros. Eu devo estar com uma broca aqui de meia polegada já. Uns 12, 13 milímetros. Provavelmente eu tenho atingido aqui. Vou até medir aqui, só pra gente ter uma base. Isso mesmo, 13 milímetros. Uma broca de meia polegada. Então você vai controlar o tamanho que você quer aqui. Na distância que você vai botar a sua cunha. O que é importante você fazer também, se você quiser um furo menor, um furo mais largo, você vai fazendo, controlando, colocando a cunha, vai amassando a ponta do prego mais para dentro, mais para fora, e você vai fazendo o teste numa madeira de sacrifício, numa madeira qualquer que você põe na morcinha, fura e vai vendo, vai medindo. Ah, esse é o furo que eu quero, esse tá exato. Então você deixa aquela posição, ou tá muito aberto, você bate e fecha ele. Vai batendo aqui na ponta e vai amassando, ou vai abrindo com o alicate. Você acha a posição que você quer, coloca uma cunhazinha aqui, tá feito. A minha cava tá feita. O parafuso entra aqui agora tranquilamente. Pessoal, esse tipo de aula, para muitos, isso daqui pode ser besteira, pode parecer bobeira, uma aula chata, uma aula sem muito nexo, mas para muitos isso aqui vai ajudar. Para mim mesmo, até os dias de hoje, quando eu tô, como eu disse, com uma broca cega, ou sem determinada broca, ou quebrou, ou perdi, que é comum você perder, eu me viro com isso. É uma solução, uma maneira de você se virar. Vou colocar o parafuso, ele vai passar direto porque tá um pouquinho mais largo, só para você ver. Cabeça embutida. Posso colocar o tampão aqui, cortar o excesso, põe cola, põe o tampão, corta o excesso, lixa, tá feito. Tá embutido a cabeça. Acho que é possível que você veja agora melhor. Ele tá embutido. Agora eu vou fazer o seguinte, como a broca comprida, ela vazou para o outro lado, eu vou tirar essa peça aqui, vou inverter. Se eu quisesse, em vez de fazer cava, eu vou fazer o furo realmente, o furo inteiro, para passar numa barra rosqueada, alguma coisa, uma necessidade que eu tenho de uma broca chata, uma broca mais larga que eu não tenho no momento. Vamos fazer isso disso aqui agora, um furo inteiro. Eu não vou completar ele daqui porque eu posso estourar porque é pinos. Eu venho do outro lado, como você já aprendeu a fazer com as brocas chatas. Pessoal, a cava tá aqui, tá feita, você pode ver ela. Eu vou inverter pro outro lado para você ver o furo. O furo tá aqui, ele sempre passa. Igualzinho acontece com a broca chata. A ponta sempre faz o furo que nos guiará do outro lado para continuarmos o furo. Eu vou inverter ela agora porque é pinos, eu não quero que estoure. O furo daqui, eu vou apertar ela na morcinha. De frente da cava nós iremos fazer um furo completo. Se eu preciso atravessar esse furo, eu tô sem a broca chata. Eu vazei. Só que o prego ele tem tendência de ir amassando. Então você precisa trazer ele de volta para cá, desamassá-lo. O bom aqui seria até prego de aço. O prego de aço ele é mais difícil de ser amassado. O prego de aço ele vai te dar mais condições de trabalhar com perfeição. Eu vou dar uma desamassada nele aqui rápida. Mas isso aqui é só uma aula, só um exemplo que eu queria que você entendesse para você saber como é que isso é feito. Eu volto a encaixar ele aqui de novo, jogo na diagonal para que ele entre. E agora eu vou tentar começar com ele mais devagar. Estou mais ou menos ajustando ele aqui. Você tá vendo? Eu vou tentar fazer o furo devagar.
Eu vazei. Consegui vazar até que um furo largo, só que não na largura que eu queria. Agora aqui eu tenho a opção de usar uma grossa roliça e ir acertando isso. Se fosse prego de aço, daria. É que eu tô sem prego de aço aqui. Esse lado a cava tá mais larga. Esse lado a cava tá praticamente igual, mas precisaria de uns ajustes, porque ele tem a tendência de ir amassando. E eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer agora com um prego um pouco maior, com uma broca um pouco maior, para que você compreenda. Eu vou usar agora uma broca de 8 milímetros e eu vou usar agora esse prego aqui que é mais grosso. Vamos cortar na cabeça dele, mesmo esquema. Vamos fazer outro furo para que você entenda, respeitando aquilo que eu te ensinei. A broca sempre tem que ser mais grossa que o prego, senão não dá certo. Eu vou cortar na cabeça desse prego para te ganhar tempo. Vou até tentar dar uma fiada nele, rápida no esmeril, para ficar mais fácil com duas pontas, para que ele entre com mais facilidade na castanha. E nós vamos fazer esse teste aqui agora com essa broca mais grossa. Pessoal, coloquei a broca de 8 milímetros. Esse prego deve ter uns 3 milímetros de espessura, mais ou menos. Fiz aquela ponta rápida no esmeril, porque agora começam as encrencas. Eu tenho que te mostrar também as encrencas que podem acontecer para que você saiba solucioná-las. Senão você vai tentar fazer na sua casa, não vai dar certo e vai dizer, caramba, isso só funciona no vídeo, como muitas vezes ocorre. Por isso que eu gosto de passar o passo a passo, por isso que a aula é detalhada. Isso aqui é uma aula, isso aqui não é um vídeo. Deixo isso muito claro, porque tem pessoas que não entendem. Isso aqui não é um vídeo de 10, 12 minutos que você vê, copia, cola e faz. Isso aqui é uma aula. Tem que ter os prós e os contras, tem que ter o que pode dar errado e o que pode dar certo, para que você aprenda e consiga fazer. Pessoal, a castanha está aberta, eu coloco o prego aqui, só que se você olhar, você vê que o prego não entra nesse espaço que sobrou. Se eu bater aqui, eu vou forçar o meu mandril, eu não posso forçar o meu mandril. Ele tem que entrar com uma pressão, mas não algo que eu estrague o meu equipamento. Então o que eu vou fazer? Aquela hora o prego entrava com uma leve pressão aqui dentro, eu conseguia colocá-lo, agora eu já não consigo. Eu vou dar uma esgarçada aqui, uma afinada aqui. Isso pode ser feito com a lima, com aquela lima bastarda, com a esmerilhadeira de leve, com o esmeril, de forma que ele entre aqui. Mas que eu não force, ele tem que entrar com pressão, mas nada forçado. Eu vou dar uma esgarçada rápida, queria te mostrar isso, para você entender. Uma outra opção que você tem, pode ser feito com parafuso de madeira? Pode, parafuso de aço, aquele parafuso normal, pode ser feito. A ponta é fina, vai dar certo, só que aqui você tem a rosca. A rosca do parafuso te dá encrenca, vai ser mais difícil encaixar aqui. A não ser que esse seja o parafuso, aqui, apesar de estar sujo, com zinabre, a não ser que seja um parafuso que essa parte do corpo, o finalzinho do corpo, onde chegar na cabeça, seja liso, aí dá. Você afina aqui, corta a cabeça, afina ele aqui e coloca. Essa parte vai funcionar totalmente lisa, como se fosse um prego. Por isso que damos preferência ao prego, pelo prego ser liso. Eu vou dar uma afinada nisso aqui rápida, para ver se entra aqui na castanha, para fazermos o teste agora. Pessoal, passei no esmeril, dei uma afinada nele mais comprida. Se você preferir fazer na esmerilhadeira, é mais fácil, mais seguro. Bota na borda, na lateral da bancada, ou bota em pé, ou bota na morcinha, como fizemos para cortar a cabeça. Em vez de passar a serra, você passa a esmerilhadeira aqui num dos lados. Mas é importante lembrar, deixa um potinho com água do lado, para que quando você puxar isso com o alicate, jogar para resfriar, porque isso aqui vai vir super, hiper quente. Eu já queimei o meu dedo no prego fazendo isso várias vezes, porque eu esqueço, estou passando no esmeril, ele vai esquentando, 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 naquela pressa de acabar logo, de continuar, vai continuando, quando você vê o dedo já está torrado. Aí faz aquela bolha, não é legal. Então, pega com o alicate sempre, tirou da bancada, ou tirou do lado da morsa, puxou, já joga com o alicate dentro do bote d'água para resfriar. Vamos ver se dá certo, se não der, vou ter que afinar um pouco mais. Eu te disse, ele tem que entrar aqui com uma pressão, mas sem forçar o meu mandril. São adaptações que você vai ter que fazer, isso aqui é rápido. Você já sabe, como eu estou fazendo aula é diferente, demora um pouco mais. Eu vou bater e ver se ele entra com pressão, mas sem forçar. Se eu ver que está forçando demais, eu paro e vou lá e afino mais um pouco. Agora deu. Ele está muito para fora agora. Vou bater um pouquinho que ele entre. Provavelmente esse prego aqui não vai amassar, não sei, porque ele é mais grosso. Vou colocar na morcinha agora o pedaço de pino e vamos fazer outra cava agora. Pessoal, tá colocado aqui, é o prego grande, é a broca de 8 milímetros, é o prego maior, mas sempre devagar, como eu já te ensinei. Chegou perto do prego, você já diminui a velocidade. Aqui, tá perto do prego. Vamos agora iniciar com o prego. Você vê que o prego tá abrindo. Eu vou tirar, eu vou amassar ele tá muito comprido. Isso aqui são dificuldades, ele tá bambo. São dificuldades que você vai encontrar, que você tem que saber se virar. Talvez não dê para ser o prego tão comprido. Então o que você faz? Você tira, corta o prego ao meio. Eu acho que o prego está muito comprido, ele tem tendência agora de abrir. Eu não vou ter jogo de bater esse prego aqui. Vai ser, o mais certo de fazer aqui vai ser realmente tirar ele e cortar esse prego ao meio. Vou tentar mais uma vez, se não der eu corto ele aqui e faço uma ponta.
Você vê que é possível fazer, mas ele está muito comprido. Eu quero te mostrar o passo a passo de todas as encrencas que podem ocorrer para você não passar aperto. Eu vou tirar ele daqui, soltar o mandril, vou cortar ele ao meio. Também você vai ter que calcular o tamanho do prego que você precisa fazer a cava, ou se é um furo completo. Se você vai atravessar para o outro lado, a madeira tem 2 centímetros, eu não posso deixar também ele muito curto. Ele tem que chegar pelo menos até a metade para que eu possa virar a madeira e fazer outra metade. Vou pregar na beirada da morsa, vou cortar essa ponta aqui e vou fazer uma ponta nele. Tá preso na morcinha, vou cortar pelo menos aqui 1,5 dedo, mais ou menos, que ele fique mais resistente. Eu vou estabilizar com o alicate, para não ter que pôr o dedo ali. Serra até a metade, você já consegue balançar e quebrar. Eu tenho uma ponta aqui agora, dá mais ou menos 2 centímetros, eu poderia até afinar isso aqui, usar só essa ponta. Eu tenho essa que é maior, que eu vou dar preferência a ela. Agora é puxar com o alicate e tirar ele daqui. Você vê que essa ponta aqui ficou maior que essa, por isso que eu vou dar preferência a essa daqui. Esse lado é o cortado, tá reto. Vou dar uma afinada nele rápida, no esmeril. Boto no potinho com água, a gente já coloca lá para fazer o teste. Pessoal, cortei, afinei ele na esmilhadeira, dei uma afinada aqui rápida. Tá colocado, tá um pouco mais curto, mas agora ele não tá tremendo. Esses ajustes você vai ter que fazer, tanto da entrada para ele não forçar a castanha, quando da ponta, você vai ter que fazer na esmilhadeira, que é mais seguro, desde que você pregue ele no canto ou da sua bancada, ou da sua morsa. É mais seguro ser feito até do que no esmeril, porque no esmeril, como eu disse, pode esquentar a mão, o prego é pequeno, pode pegar o dedo no esmeril, não é muito seguro. Vamos agora ao teste. Você vê que agora a minha cava já fica mais precisa. Fica uma saliênciazinha aqui de nada? Fica. Eu vou tirar isso aqui até no formão. Uma coisa mínima que fica, que é o espaço deixado entre a broca e o prego. Eu tiro isso no formão. É uma lasquinha. Deixa eu mostrar pra você de perto. Essa beirada aqui é a beirada do prego antigo, antes de nós consertarmos essa parte toda, que ele tava meio comprido, tava meio largo, tava entortando. E essa de dentro agora, com o furo maior, que é o furo da de 8 milímetros, já é a cava feita. Vou fazer um novo aqui do lado, para você ver melhor. Deixa eu tirar essa fita isolante que tava marcada aqui daquele limitador daquele dia que fizemos aquela outra aula, que eu usei o limitador na broca para unir as cavilhas. Já tira isso para não atrapalhar. O prego tá aqui. Até o prego eu posso até dar uma acelerada. Chega perto do prego eu já paro, já vou devagar. Vou afastar a câmera para você ver melhor. Tinha um prego dentro dessa madeira, eu não tinha visto. Por isso que ele estava batendo e fazendo esse barulho. Ok, faz aquela saliênciazinha. Eu vou pegar agora um formão fino. Tira aquela saliência de dentro, que é o espaço que você vai ficar entre a broca e ele. Você já pode ver a cava feita. Se eu quisesse fazer do outro lado agora, completar ele, eu posso sair por aqui, eu posso ir do outro lado. Se eu for por aqui, eu posso estourar o outro lado da madeira. Se eu virar ele, não tem todo perigo de estourar. Mas vamos tentar ir por aqui só para que você veja o furo ficar mais largo. Sem forçar, deixa ela ir naturalmente. Você vê que ela tá trazendo até madeira junto já. Vou te mostrar que a cava tá bem funda. Eu vou inverter ela agora para tentar fazer do outro lado, para gente tentar completar esse lado, sem correr o risco dela estourar. Eu vazei. Sempre que eu vazo, você vê que fica uma beiradinha aqui para ser removida. Ou eu removo essa beiradinha de dentro agora com o formão, ou com aquela grossa roliça, eu consigo acertar isso, vai ficar com um buraco bem mais largo. Aí vocês podem pensar,
Ah, mas deu muito trabalho. Com uma broca chata já teria feito. Sim, com uma broca chata você faz isso em um segundo. Só que isso aqui é uma solução paliativa para quando você está sem a broca chata. Ou quando ela está cega, quando ela quebrou, quando você perdeu ela, ou quando você não tem ela. Agora eu só vou completar aqui com a broca roliça, em volta. Vou dando uma volta. É um pedaço bem fino, parece um papel. Vamos fazendo movimentos circulares. Sempre pegando nas paredes. Vou tirar para você ver. É claro que isso é uma solução arcaica. Eu já deixei isso bem claro para vocês desde o começo. O correto de usar isso é para cavas. Para esconder cabeça de parafuso. Eu tô te mostrando como usar isso como broca chata. Para substituir a broca chata. Que é mais uma opção que eu sei que você talvez você não conheça. Que talvez você não tenha aprendido. Então essa técnica do prego, ela envolve muitas situações, muitas encrencas, muitas opções e muitas soluções. Por isso eu quis trazer para você. Aqui você tenha todas elas a seu alcance. Tá aqui, tá feita. Eu fiz um furo, mais ou menos uns 12 milímetros, 12, 13 milímetros. Então eu tenho possibilidades de fazer esses furos agora, quando eu não tenho a broca chata para isso. Ou quando ela tá cega, ou enfim. As situações que ocorrem que eu não tenho ela à disposição. Pessoal, tá feita mais uma aula. Ela envolve muita coisa, como eu disse. É uma aula simples, mas é uma aula técnica. Você vai trazer mais opção. Isso, por mais que seja arcaico, vai salvar você em situações de precisão, de pressa, que você não possa sair para comprar uma broca, ou, sei lá, esteja sem dinheiro no momento, ou está esperando fazer um recebimento, ou concluir um móvel para entregar e receber. Esse tipo de situação ocorre com todo mundo. Então você tinha que ter mais essa opção. Quis trazer essa aula mais completa para você, mais estruturada, mais explicada, com as várias opções que você tem de usar essa técnica do prego. Como eu disse, é muito antigo, mas muito antigo mesmo. Mas você vê que ela abrange muitas opções. Pessoal, tá aí, espero que te ajude. Com certeza um dia você vai precisar usar isso, com certeza um dia você vai testar isso e vai ver que dá certo. Pelo menos agora você sabe como solucionar os problemas para colocar quando o prego é mais grosso, quando o prego é maior, a hora de cortar, a hora de afinar o corpo do prego para não forçar a castanha. Todos os problemas que podem acontecer e ocorrer, você já sabe como solucionar. Espero que te ajude. Agradeço a todos vocês que estão com a gente, todos vocês que nos apoiam. Quero mandar um abraço especial para o meu irmão Alex, do canal Marcenaria 7 Pallet, que concluiu os primeiros 1000 inscritos dele. Alex, parabéns. Mais uma vez, você é um cara merecedor, você é uma pessoa verdadeira, honesta, eu sei disso, humilde, que fala a verdade, que não se esconde, que não fica fingindo ser o que você não é. Isso é o mais importante. Você tem uma essência que você não vai perder nunca. Você é você, e isso vale muito, meu irmão. Muito obrigado por ser meu amigo, muito obrigado por estar aqui no canal com a gente, Alex. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido pessoas como você e como tantos irmãos que eu conheci aqui graças ao canal, que eu posso considerar amigas. A todos vocês que estão com a gente, que comentam, muito obrigado. A todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula.